Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia Há Muito Tempo, episódio 92. Estamos de volta e eu queria começar por agradecer pelo feedback maravilhoso deste regresso. Eu sabia que muita gente ia ficar entusiasmada, tal como eu, ou ainda mais, o que é incrível para mim, mas eu recebi mesmo muito feedback, muitos comentários, muitas mensagens, muitas partilhas no Instagram, e é muito fixe quando vocês tiram fotografias com o meu podcast, tipo, a dar na sala da vossa casa e, sei lá, eu sei que faço isto para quem está a ouvir desse lado, mas quando consigo de facto visualizar, para mim é um bocado surreal. Eu digo isto imensas vezes, quando as pessoas às vezes acontece eu estar a passear na rua, enfim, nas compras, e volta e meia alguém vem ter comigo porque me segue já há algum tempo, ou me segue no Instagram, no YouTube, enfim, e dizem sempre que é muito estranho estarem-me a ver na vida real porque estão habituadas a ver-me através de um ecrã. E por mais que eu saiba precisamente qual é essa sensação, porque eu já conheci pessoas que só conhecia virtualmente, já as conheci pessoalmente, e é sempre uma coisa muito estranha. É esquisito eu pensar que há pessoas que me veem dessa forma, porque eu, para mim, sou só eu sou só a Bárbara, sou só uma pessoa, a pessoa mais normal do mundo, porque eu conheço-me a 100% há 27 anos, então é um bocadinho difícil fazer esse exercício de sair de nós próprios e nos ver de uma forma, do exterior para o interior. Estão a perceber o que eu quero dizer? Mas pronto, isto tudo para vos dizer que fiquei mesmo muito feliz e com o coração mega quentinho por saber que vocês ficaram bem contentes pelo Qualquer Dia ter voltado, que gostaram do primeiro episódio. Já tirei aquela raquete gigante que estava aqui em frente à minha cara. Eu assim que parei de gravar e fui editar a parte de vídeo, eu percebi que aquilo não funcionava, portanto, estamos aqui com uma nova abordagem no que toca aqui à parte visual do microfone. Espero que o som esteja igualmente bom. Vocês já sabem, agora estes primeiros episódios vão ser de adaptação, de polir as arestas para isto ficar o mais possível, mais perto do perfeito possível. Enfim, o que é que eu tenho para falar com você? Eu estou ainda muito gaga, eu levantei-me, às 7 da manhã, amigos, são agora 11h30, é quarta-feira, quando eu estou a gravar isto. Já fui levar o Duarte à escola, já fui ao horto comprar vasos de terra, pedras e plantas, o que foi muito entusiasmante, tirando a parte de pagar, porque deixei lá 101,20€. Enfim, não vamos falar sobre essa parte. Depois disso ainda fui ao armazém onde eu tenho boa tralha, porque o Ricardo precisava de encontrar uma caixa de uma lente de uma câmara que quer vender. Depois ainda fomos a uma loja de fotografia para o Ricardo comprar um rolo de fotografias e uma pilha para a câmara analógica, e ainda fui à loja do chinês comprar tintas para pintar os vasos que comprei no horto. Entretanto voltei e percebi que tinha de gravar o episódio. Supostamente eu ia gravar só isto amanhã, só que o Ricardo vai-se embora amanhã para o Algarve e vai levar esta câmara que eu também modifiquei em relação ao episódio anterior, porque eu estava gravei o episódio anterior com uma câmara de vlogs que eu tenho, mas eu não curti da imagem. Esta câmara tem uma imagem 750 mil milhões de vezes melhor, então pronto, vou continuar a gravar com esta, que era a máquina que eu gravava os vídeos do YouTube, e vou vender a outra máquina, que é uma câmara de vlogs muito fixe, que eu comprei justamente para gravar vlogs, porque achei que me iria ajudar a motivar. O facto de ser uma câmara muito mais leve, mais pequenina, eu achei que ia meter na mala, nos bolsos e utilizar de forma regular. Percebi que afinal o problema não era a máquina, era mesmo a minha falta de motivação e de assunto para gravar para o YouTube. Portanto, vou vender a minha máquina, portanto, a de vlogs. Se estiverem interessados numa Sony ZV-1, mais todos os acessórios possíveis e imaginários, eu estou a vender. Enfim, isto para dizer que já fiz imensa coisa e ainda nem sequer é meio-dia, o que é uma cena que eu gosto. Eu gosto de sentir que aproveito bem os dias, e quando saio de casa aproveitar para fazer logo uma série de coisas
para quando voltar já não ter de sair outra vez, porque se há coisa que me enerva é sair e voltar inúmeras vezes, até porque tenho que pôr o carro na garagem e a minha garagem é muito apertada, tipo, tem bué pilares e é uma chatice. E, enfim, sinto que estou muito, por causa disso, como já fiz imensa coisa, ainda estou neste mood bué acelerado e estou a falar muito rápido, portanto peço desculpa. Vamos respirar fundo. Beber um gole de água e, por favor, é um gole. Eu sei que isto é bué, como é que é dizer, nazi da gramática, mas eu sou um bocado assim e eu já aceitei essa característica minha. Deixem-me só dar aqui um gole de água. Eu sei que as pessoas se incomodam bué quando alguém corrige os erros ortográficos, gramaticais, de vocabulário, mas eu sou bué essa pessoa, porque eu tenho um respeito, e obviamente eu também dou calinadas, toda a gente dá calinadas na língua portuguesa, é normal, às vezes é porque não sabem, outras vezes é porque uma pessoa está a pensar em mil e uma coisas e quer falar ao mesmo tempo, então acaba por atropelar palavras e dizer mal as coisas sem se aperceber, mas já há bué aquelas pequeninas. Há certas palavras que as pessoas dizem sempre mal. E há duas que me incomodam muito, que é dar um golo de água. Tipo, não existe. Professora de português, Bárbara Cardoso, que horror. Até parece que eu sou grande especialista. Tipo, não sou. Eu vou me enganar bué de vezes e vocês corrijam-me também. Golo de água não existe. É gole de água. E há outra que toda a gente diz, opa, juro, eu acho que é a que mais me irrita, que é: eu não vou fazer isso porque é uma perca de tempo. Tem noção que perca é um peixe? Não tem. É perda de tempo. É fácil. É só pensar em perder e na perda. Faz sentido, faz muito mais sentido do que perder se tornar perca. O que é que há mais? Olhem, só para eu vos provar que eu não sou mais que ninguém e também já me corrigiram, que é o houveram. Eu percebi há relativamente pouco tempo, tipo 2 anos no máximo, que houveram é muito raro estar bem aplicado. Praticamente o verbo haver, são muito raros os casos em que se aplica o plural. Então, imagina, houveram bué casos de gripe A. Não está certo, houve muitos casos de gripe A. Pronto. Ficam aqui estas 3 dicas de português do dia. Não tenho esta rubrica no podcast, mas se quiserem posso passar a ter. E sobre o que é que eu vos quero falar hoje? É assim, eu não quero ter assim grandes... imaginem, eu quero falar do que aconteceu na semana e se houver assim algum tema específico que tenha acontecido ou que eu ache por bem falar, é sobre isso que eu quero falar. Mas eu pus-me a pensar o que é que eu ia falar neste episódio e senti muita dificuldade em trazer algum tema assim que tenha acontecido no mundo ou que dê nas notícias por uma questão muito simples, que é justamente sobre a qual eu vou falar, que é o facto de eu não ver notícias praticamente, tipo, imaginem, eu antes via pelo menos um telejornal por dia, se não era a hora de almoço, era a hora de jantar, gostava de estar minimamente informada sobre o que estava a acontecer no país e no mundo, como diz Rodrigues de Carvalho no Jornal da Noite, não é? Mas assim que começou a guerra, eu deixei de ser capaz de lidar com as notícias. E é engraçado, sem ter piada nenhuma, porque eu sei que aconteceu a muita gente a mesma coisa, mas em relação ao Covid, que quando começou toda a questão da pandemia e os telejornais obviamente serem só sobre Covid, muita gente deixou de ser capaz de ver as notícias, ou por ser aborrecido estar a ouvir sempre a mesma coisa, ou mesmo por questões de medo e de ansiedade. E eu percebo muito isso, mas eu não sei se pelo facto de eu ter passado pela pandemia, pelo menos o início da pandemia, eu estava grávida, então sentia uma necessidade muito grande de saber o que é que estava a acontecer, justamente para saber o que é que me ia acontecer, se era preciso, ou se era possível, por exemplo, o Ricardo acompanhar-me, se ia ter que ter um parto sozinha, se o Ricardo podia vir. Pronto, eu sentia a necessidade de estar informada sobre tudo o que estava a acontecer, justamente para saber o que é que me esperava. Então eu acho que de alguma forma me tranquilizava dentro
aquela confusão toda que foi em questões de ansiedade e de medo àquela altura, tranquilizava-me um pouquinho a pelo menos ter a certeza de como é que as coisas estavam. Eu sabia, ok, esta semana está pior, tenho que ter mais cuidado. Agora está melhor, podemos relaxar um bocadinho. Agora é preciso máscara, agora não é preciso. Pronto. Mas quando começou a guerra, como é que eu ia te explicar? Eu acho que é pelo simples facto de eu ter noção de que não há nada que eu possa fazer para parar a guerra. Com o Covid, uma pessoa ainda sentia que tinha algum controle, que era do género, ok, se eu não sair de casa, se eu usar máscara, se eu desinfetar, se eu não me colocar em grandes multidões, se eu fizer esta lista toda de comportamentos, a probabilidade de eu apanhar Covid reduz drasticamente. Então havia esse pequenino controle sobre nós próprios e sobre os outros para diminuir o risco da propagação da doença. Agora, nesta questão da guerra, nós estamos aqui sossegadinhos, sabemos que está a acontecer uma guerra e não podemos fazer absolutamente nada para parar, porque há um maluco que decidiu que era fixe voltar ao passado, invadir um país. Enfim, eu acho que muito por causa disso, por ter essa noção de eu não posso fazer nada, o estar a ver as notícias estava-me a deixar muito triste, porque eu via aquelas pessoas, obviamente, que num dia estavam a ter uma vida perfeitamente normal, tal como nós, e de repente veem as suas cidades e o seu país e as suas famílias a serem completamente destruídas porque há um parvalhão de 1,5 m que decide que é o rei do mundo. E eu acho que por essa proximidade de pensarmos, tipo, eles são pessoas tal como nós, num país desenvolvido, são iguais a nós em tudo, e não é que pessoas que vivam em países mais em vias de desenvolvimento e não sei o que não sejam iguais a nós. Vocês percebem o que eu quero dizer, não é? Não preciso estar aqui a justificar cada vírgula que ponho, acho que dá para entender o que eu estou a tentar explicar. Por essa proximidade, por vermos que eles tinham vidas e cidades tão iguais a nós e que de repente tudo de um dia para o outro mudou, faz-nos ficar mais empáticos, porque nós somos mais empáticos com aquilo que nos é mais próximo, para o bem e para o mal, seja ou não errado. Mas mais do que isso já me fez diminuir muito a quantidade de notícias que eu consumia. Mas mais do que isso, o que me fez deixar de ver notícias, porque eu não conseguia mesmo lidar com esse assunto, era a questão de uma possível guerra nuclear. Assim que eles se punham a falar nos riscos de, sei lá, bombardearem Chernobyl e... Aqui é Nagasaki... Não, Nagasaki não é na Ucrânia. Agora estou só a ser estúpida. Desculpem, a minha geografia não é grande coisa. Eu tinha grandes notas a geografia, mas não fixei nada. Portanto, perdoem qualquer calinada, lá está. Eu sou mestre do português, não sou mestre da geografia. O mestre da geografia é o Ricardo. Isso é das coisas que eu acho mais sexy nele, é o facto de ele saber todos os países, todas as capitais, todas as bandeiras. Tipo, ele olha para um mapa e consegue dizer aqui é a Ucrânia, aqui é a Alemanha, aqui é não sei o quê. Mesmo aqueles países mais lixados, ele sabe tudo. É brutal. Pronto, quando eles começaram a falar nas notícias de forma mais insistente do risco de uma guerra nuclear, amigos, eu borrei-me toda e continuo borrada até agora. Obviamente eu sempre se falou das bombas atómicas e das cenas nucleares e radioativas, e por exemplo Chernobyl, que teve de ser evacuado e até hoje é um sítio perigoso de lá ir, não sei quantos anos depois. Eu já tinha essa noção de que era uma cena horrível, super perigosa, mas depois vi justamente a série Chernobyl, que se vocês não viram, eu aconselho muito. Não é a recomendação do dia, mas pode passar a ser. Vejam, a série está brutal, muito, 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 muito bem feita, mas é super assustadora, porque nós percebemos ao ver aquela série que a humanidade teve literalmente a uma decisão de falecer toda. E perceber que, por muito mal que seja, sei lá, aquela cidade toda ou aquele país todo ser afetado pelas radiações daquela usina nuclear, se só saber isso já é horrível, imaginem, tipo, porque aquilo foi
bué decisõezinhas super metódicas tomadas sob pressão, podia perfeitamente a pessoa ter de escolher entre o azul e o vermelho. A resposta certa ser o azul e a pessoa escolher o vermelho, porque na verdade ninguém sabia bem as implicações que aquilo tinha, teve de ser tudo tomado, as decisões tomadas super rápido, sob pressão, só com a pressão de se tu erras toda a gente morre. Enfim, eu fiquei bué chocada com aquela série por ter percebido que realmente tivemos todos a uma unha negra de não estar aqui. Então, desde que vi essa série, fiquei bué, ok, aquela porcaria é mesmo perigosa. E de repente, o filho da Putin decide estar constantemente a ameaçar, voltar a fazer isso outra vez, por mais que da outra vez tenha sido um acidente, desta vez não seria um acidente. Bombas atómicas, what the fuck, estamos em 2022. Então, eu deixei de conseguir lidar com isso e eu praticamente desde fevereiro, que foi quando começou a guerra, que eu não vejo notícias. Eu vejo tipo 5 minutos, começam a falar da guerra, eu não consigo lidar. As poucas notícias que eu vejo sobre a guerra são notícias que me aparecem no Instagram, porque eu sigo 1 ou 2 jornais na internet. E obviamente não serve para eu estar a par de tudo o que está a acontecer. Se isso é egoísta, talvez, mas lá está, como eu falei no episódio passado, às vezes temos que parar e privilegiar a nossa saúde mental, porque também se eu estiver aqui às marradas na parede porque estou super ansiosa com uma possível guerra nuclear e não consegui fazer nada da minha vida, também não vou ajudar em nada, não é? Se eu ver notícias ajudasse a parar a guerra, eu via as notícias todas dos canais todos, amigos, eu juro que sim, mas infelizmente não é esse o caso. Pronto, e isto está correlacionado com um tema que eu também acho muito importante falar, que é a eco-ansiedade. Fala-se cada vez mais, e eu já vi em muitos sítios a dizer que é a nova doença do nosso século, da nossa geração, e que cada vez vai piorar mais, justamente por nós vivermos nesta altura de alterações climáticas, guerras à parte, enfim, como se já não fosse o suficiente estarmos a viver nesta crise ambiental e climática, ainda se acrescentam guerras. Enfim, dá para perceber que estou bastante revoltada com isto, não dá? É porque estou mesmo. Mas pronto, é com ansiedade. Para quem não sabe, é difícil, eu se calhar até vou à internet procurar o significado oficial da eco-ansiedade para tentar explicar-vos, para quem não sabe. Eco-ansiedade. O que é significado? Definição. O que é eco-ansiedade? Vá à internet, não me lixe. O que é? Apesar de ser possível de diagnosticar e de haver cada vez mais pessoas a sofrer deste problema, a eco-ansiedade continua a não ser considerada uma doença, não havendo também uma definição médica para este conceito. O mais próximo que há é a definição de American Psychological Association, que descreve a eco-ansiedade como o medo crónico de sofrer um cataclismo ambiental que ocorre ao observar o impacto, aparentemente irrevogável, das mudanças climáticas, gerando uma preocupação associada ao futuro de si mesmo e das gerações futuras. Pronto, eu detesto estas definições com palavras tão caras que uma pessoa lê e não percebe nada. Mas basicamente é um estado de ansiedade relacionado com toda a questão ambiental que nós estamos a viver, com o medo de podermos viver em escassez de água, com temperaturas extremas, com escassez de alimentos, tudo coisas que vão acontecer. Quer queiramos aceitar ou não, a ciência diz que se nada for feito em 2050 já não vamos conseguir alimentar as nossas famílias, e 2050 é daqui a 25 anos. Vamos estar cá todos. Quem está vivo hoje, em princípio, a não ser que tenha mais de 80 anos ou 90 anos, em princípio, quem tem menos que isso, daqui a 25 anos ainda cá está. E é muito, 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 muito assustador pensar que, sei lá, que o verão deste ano vai ser o mais frio
do resto da nossa vida. Por exemplo, pensar que há países que estão completamente submersos. Acho que foi o Paquistão, agora há um mês, se tanto, que ficou um terço do país ficou debaixo d'água. E um terço do país é tipo 3 Portugais. Estou a imaginar 3 Portugais todos debaixo d'água. E pensar que essas coisas são cada vez mais comuns e que vão ser cada vez mais comuns, cada vez mais extremas, que as coisas vão ser cada vez mais caras, porque vão ser as coisas, quem diz coisas diz bens essenciais. Neste momento já estamos a sentir um bocadinho isso, os preços da comida, de gasolina, está tudo exorbitante. Neste momento a razão é a guerra, mas num instante vai deixar de ser a guerra e passar a ser a crise climática, porque quando o clima começa a alterar-se, quando não há chuva, quando há calor em excesso, a comida não consegue ser produzida na mesma qualidade, na mesma quantidade, as pessoas que estão em desvantagens económicas vão ainda ter mais dificuldade. Claro que os ricos acabam por se safar sempre, embora a crise climatérica seja uma coisa que vai afetar toda a gente, quem tem dinheiro consegue sempre adiar um bocadinho essas consequências, não é? Então, ter comida, ter água potável vai ser cada vez mais difícil, e é com a ansiedade, é justamente fritar quando se pensa sobre isso. E eu, nos últimos anos, aliás, eu comecei o meu canal de YouTube muito por causa disso, muito por causa da questão ética de não achar correto sacrificar animais quando há outras opções para nos alimentarmos. Eu sempre falei muito sobre isto, mas também sempre falei muito que o que me fez tornar vegan não foi isso. O que me fez deixar de comer animais, tornar-me vegetariana, foi a parte do bem-estar animal. Mas o clique para eu me tornar vegan e tornar-me muito mais ambientalmente consciente foi justamente a parte do clima, do ambiente, e de saber que realmente cada ação que nós tomamos tem um impacto que, não sei, com coisas simples. Obviamente eu agora vou dar exemplos super pequenos que toda a gente deve ter na sua vida e que são tão simples que é estúpido não adotar. Por exemplo, sei lá, ter uma escova de dentes com a cabeça removível e substituível, evitar coisas de plástico, ter os saquinhos de pano ou reutilizar outros sacos que já tenham para ir às compras. Vocês sabem, basta pesquisar um pouco para vocês lerem uma quantidade gigante de listas de ações que vocês podem adotar no vosso dia de forma simples, que vai reduzir drasticamente a vossa pegada ecológica, e uma das maiores é obviamente diminuir a quantidade de produtos de origem animal na vossa alimentação. Portanto, eu, a partir do momento em que tive essa noção, tornei-me... Eu sempre fui um bocado obcecada com a questão ambiental, porque felizmente na minha escola sempre nos mostraram muito isso. Eu tive o Clube da Árvore, que era um clube ambientalista, acho que só existiu durante um ano, mas foi muito importante para mim naquela altura, ali com, sei lá, 7, 8 anos, eu de repente perceber que a água sai da torneira, mas pode não durar para sempre. E na altura já se falava nessa possibilidade. E isto há 20 anos atrás. E mesmo em ciências naturais, eu tive professores que me mostraram documentários sobre estas questões todas, e eu por isso sempre fui muito atenta e preocupada. E obviamente tive ali uns anos em que não me preocupei assim tanto, se bem que, por exemplo, reciclagem sempre foi uma coisa que se fez na minha casa, muito por minha influência. Mas foi só quando eu vi certos documentários já na minha idade adulta que me fez o clique de realmente eu faço parte do mundo, eu faço parte do planeta. Se eu quero mudanças, se eu quero estar viva, de boa saúde e com condições para viver, eu tenho também de fazer por isso. E eu gostava que toda a gente tivesse esta mentalidade, e infelizmente a grande maioria das pessoas acha que eu sou só não faz diferença, mudo quando toda a gente mudar, são os governos que têm que tomar providências, e é verdade. Mas se os governos não tomam providências, nós temos que começar por algum lado, e mais vale fazer pouco do que não fazer nada. Mas pronto, eu sempre fui muito vocal nestas questões, e quem me segue aqui há algum tempo sabe disso.
E nos últimos tempos eu tenho estado um pouco mais calada em relação a isso. Não só por tudo o que aconteceu na minha vida, que vocês já sabem, mas também por causa desta questão da eco-ansiedade. Porque sempre que eu penso, ok, eu tenho que falar sobre esta questão, que as pessoas deviam mudar ou melhorar isto, mostrar alternativas, porque às vezes as pessoas não sabem, porque nem se lembram e não sabem, não se lembram e não sabem, mas o facto de eu partilhar alternativas faz-me querer pesquisar sobre o porquê dessas alternativas serem melhores. O pesquisar o porquê dessas alternativas faz-me com que eu tenha de ler dados que provem que a situação é urgente. E ler dados de que a situação é urgente faz com que eu fique, lá está, novamente, borrada. E eu comecei a lidar muito com isto, ok? Sempre que eu tenho que pesquisar que é fixe trocar a escova de dentes para uma de cabeça removível, porque assim, só um bocadinho de plástico é que vai para o lixo, eu tenho que ler quantas escovas por ano é que vão para o lixo e nunca vão ser recicladas, porque as escovas de dentes não são recicláveis. E depois eu vejo a quantidade dos trilhões de escovas que existem no mundo e que vão ficar cá para sempre e começo a fritar. Então comecei-me a proteger e eu nem sequer pesquiso sobre isso. Então, como não pesquiso, não partilho tanto. Como não partilho tanto, não estou a fazer parte da mudança. Como não estou a fazer parte da mudança, fico-me a sentir culpada. Percebem a situação? É um sentimento de impotência e de claustrofobia. Estar constantemente neste impasse entre a urgência de fazer parte da mudança e de me sentir congelada pela quantidade de coisas que estão mal e que têm de ser feitas e sentir que há tanta gente que não está disposta a mudar um micro hábito que tenha no seu dia-a-dia. E pronto, e é uma coisa muito, muito presente na minha vida que... lá está, eu tento me proteger porque não quero que isso me consuma. Já tenho, nestes últimos 2 anos, lidado com muita coisa que me tem deitado abaixo e me tem feito parar e respirar fundo e ok, bora lá, tu consegues, não sei o quê. Viver nesse esforço constante, quase como se nós fôssemos a nossa própria cheerleader. É bom termos essa capacidade, mas também é cansativo, porque, sei lá, eu às vezes tenho saudades daquela altura em que eu acordava, estava sempre feliz, sempre bem disposta, não havia grandes problemas e pronto, e agora as coisas não são assim. E eu pensar sobre todas estas questões climáticas piora muito essa sensação que eu tenho. Eu sei que é uma coisa que cada vez mais pessoas falam e abordam. E eu, por exemplo, sigo, e posso deixar já aqui também... Olha, estou a dar boas recomendações salpicadas pelo episódio, mas pronto. Deixo aqui a recomendação. Eu de certeza que já falei deles várias vezes ao longo dos anos, quer no Instagram, quer no YouTube e provavelmente também aqui no podcast, que é a Catarina Barreiros e o Tiago Green Tribe. Eu digo sempre mal o nome dele. Enfim. A Catarina já é conhecida como a rainha da sustentabilidade. Ela tem uma loja brutal onde eu compro imensa coisa porque ela só põe lá coisas mesmo super responsáveis a nível ambiental. Normalmente são coisas que ela já usa, ela tipo não coloca lá praticamente nada que não tenha testado antes, porque às vezes as coisas podem ser sustentáveis mas serem uma bosta. Então eu confio muito na loja do Zero, justamente por ser coisas com feedback de uma pessoa em quem eu confio e que sei que faz uma pesquisa muito extensa e exaustiva antes de colocar lá alguma coisa. E pronto, e se vocês a seguirem no Instagram vão aprender muita coisa em termos de sustentabilidade, que eu acho que é muito importante. Ela também tem um podcast que acho que se chama Do Zero, que também tem episódios sobre temas muito específicos, muito informativos. Eu acho que toda a gente ganha em ouvi-la e em segui-la. Mas eu queria vos partilhar, era o Tiago Green Tribe, no Instagram, porque ele fala muito sobre esta questão da eco-ansiedade também. Ele obviamente é uma pessoa muito preocupada, é muito ativista nesta relação, em relação a esta coisa das alterações climáticas. Aliás, eu acho que o emprego dele tem mesmo a ver com isso.
Com isso no sentido de ele não é profissionalmente não é influencer, ativista ambiental, ele tem mesmo engenheiro ambiental, é uma coisa qualquer assim, é um emprego que me parece ser muito fixe para quem tem este tipo de preocupações. Mas pronto, ele no Instagram, nos stories, partilha muito o seu dia-a-dia, reage a notícias, enfim, e partilha muito que ele também sofre com esta eco-ansiedade, ainda para mais ele sendo uma pessoa que está tão por dentro desse assunto e desse mundo, e ele também partilha muitas publicações que se vê que foram fruto de uma pesquisa muito dedicada. Ele também deve estar constantemente a ler dados muito assustadores. Então, por um lado é bom saber que não somos os únicos que passam e que sentem este tipo de coisas, por outro é triste perceber que já não basta sermos toda uma cambada de ansiosos por tudo e mais alguma coisa, por traumas da nossa educação, pelo nosso contexto, pela sociedade em que estamos inseridos, pela dificuldade que temos em, sei lá, numa série de coisas, como ainda temos que adicionar esta questão das alterações climáticas, que está literalmente com uma arma apontada à nossa cabeça e a dizer constantemente: vocês vão morrer, vocês vão morrer. Então, e sobre isto também, no outro dia estava a ver notícias, das poucas vezes em que eu vi notícias nestes últimos tempos, e vi uma notícia de um grupo de ativistas ambientais que foram a um museu, acho que foi a National Gallery em Londres, e atiraram uma lata de sopa para cima de um quadro. Eu acho que primeiro foi um do Picasso, depois foi um do Van Gogh. Foi uma cena qualquer assim. E agora, acho que há 1 ou 2 dias, foi um quadro do Monet, e o que gerou muita polémica. E eu queria falar um pouco sobre isto, porque vocês sabem que eu estudei artes a minha vida toda, sou grande apreciadora de arte, dou muito, muito, muito valor à cultura. Se há coisa que eu gosto de fazer, e das principais motivações quando eu viajo a algum lado, é ver todos os museus, ou os principais museus. Eu não viajo a lado nenhum sem ir a pelo menos um museu de arte. Então vocês sabem que é uma coisa que eu valorizo muito. E obviamente quando eu vi esta notícia, a minha primeira reação foi: ai, que bosta, estragaram o quadro do Picasso ou o quadro do Van Gogh. Mas depois para pensar, primeiro porque vi a notícia que afinal aquilo não ficou estragado, porque há uma película de vidro a proteger a pintura, e a única coisa que ficou minimamente estragada foi a moldura. E eu estou-me a cagar para a moldura. Portanto, mas depois eu comecei realmente a pensar mais sobre o assunto, a ler sobre o grupo ativista em si. Eu acho que é um grupo ativista contra as alterações, em relação às alterações climáticas no geral, mas especificamente sobre a indústria do petróleo e não sei o quê. E uma das coisas que elas fazem é atirar ou com tinta ou com sopa para cima do quadro e depois colam-se à parede. Acho que é numa tentativa dos seguranças não poderem tirá-las logo e elas conseguirem dizer o que querem até serem detidas, não é? E digo estou a dizer elas porque pelo menos todas as que eu já vi eram sempre raparigas, mas acredito que também hajam rapazes envolvidos. E uma das coisas que uma dessas raparigas disse foi: vocês estão tão preocupados com tinta ou com um pedaço de sopa numa pintura, mas não estão preocupados quando a ciência diz que em 2050 nós não vamos ser capazes de nos alimentar e de alimentar a nossa família. E é verdade. E o que me deixa revoltada não só é esta despreocupação por uma coisa que é nitidamente importante, não é? Que é as alterações climáticas, mas também a questão de, toda a gente está-se a cagar para a arte, pintura, escultura. A maioria das pessoas não quer saber. Eu acho que a arte mais valorizada e consumida é, obviamente, música e cinema, séries, enfim. Isso as pessoas gostam e estão constantemente a ver. Agora, eu tenho plena noção, porque estudei arte, porque já tentei trabalhar e viver da arte, conheço pessoas que tentam viver da arte e as pessoas estão a cagar-se para a arte. Mas de repente, quando um grupo ativista vai lá e tira uma lata de sopa que não estraga a pintura, de repente toda a gente fica: ai, como é que é possível estragar a arte, o património mundial?
Tipo, se vocês quisessem saber do património mundial, vocês iam ver o património mundial quando vão viajar a algum lado, em vez de irem, sei lá, ao Hard Rock ou à maior Primark da Europa. Estão a perceber? A maior parte das pessoas nem sequer nunca entrou num museu, ou quando entram num museu não percebem nada porque nunca se dignaram a ler a legenda do quadro ou da fotografia, que aparentemente é muito fácil de fazer. Aquelas pessoas que entram, veem um quadro com um rabisco e dizem isto é arte porquê? Até eu fazia de olhos fechados. Mas não fizeste, por isso lê a legenda e percebe o que é que levou o artista a expor isto aqui. O que é que isso quer dizer? Porque é que isso é tão fácil e está aqui? Porque é que o teu rabisco não está? E o rabisco desta pessoa está. Por alguma razão é. Sei lá, percebem o que eu quero dizer? As pessoas têm sempre as palavras... E na era do Twitter e das redes sociais, as pessoas sabem sempre tudo sobre absolutamente tudo. E é muito rápido as pessoas pegarem numa mão cheia de pedras para atirar a este grupo de pessoas que, entre aspas, estragou uma obra de arte. Eu acho que elas ainda não estragaram obra de arte nenhuma, porque todas têm uma proteção contra este tipo de coisas. Mas depois falam-se mal sobre isto, sobre uma tentativa de alertar sobre um tema que é urgente, nível máximo, alerta vermelho, e tentam defendê-lo com... Como é que eu ia te explicar isto? Tentam argumentar o facto de elas terem... do que o que elas fizeram é errado e de que não podem fazer isto porque aquilo é uma coisa muito importante, que se deve dar valor e não se pode estragar. Quando não há o mínimo interesse no resto dos 365 dias, no resto das 24 horas do dia, nunca ninguém é obviamente uma hipérbole, não é? Mas tipo, bué da gente, e a maior parte das pessoas que eu vejo a comentar estas notícias, eu aposto que estão-se a cagar, que nem sequer sabem quem é o Monet, que nem sequer sabem de que país é que é Van Gogh. Estão a perceber? Mas de repente são grandes eruditos ou são tipo os defensores das obras de arte só porque há sempre alguma coisa a apontar e há sempre alguma coisa que tem que desviar a atenção daquilo que é realmente importante, que é aquelas gajas têm a razão. Do que é que nos serve, por mais apaixonada que eu seja por arte, do que é que nos serve ter os girassóis do Van Gogh numa galeria se depois cá fora estivermos todos a fritar ao sol, a morrer à sede e à fome? Estão a perceber o que é que eu quero dizer? E obviamente não deveria ter de ser necessário destruir obras de arte para as pessoas ficarem alertas, mas se calhar, se não ficam alertas de outra forma, se calhar tem que se começar a tomar medidas mais drásticas. E se uma lata de sopa numa pintura fizer isso, então bora lá. Percebe o que eu quero dizer? Eu sei que isto pode ser meio polémico, porque eu sei que aquelas coisas são insubstituíveis, eu sei que aquelas obras de arte valem milhões, e bem. Mas quando o outro lado é a nossa sobrevivência, se calhar temos de começar a perceber o que é que realmente é mais importante, porque eu prefiro estar viva do que ter quadros de artistas famosos. Percebem? Eu até me sinto mal em dizer isto, porque eu vibro a ver os quadros daqueles artistas, e quem diz quadros diz instalações, diz esculturas, enfim. Mas pronto, olhem, queria só falar sobre este assunto, porque revolta-me bué que as pessoas percebem o que eu quero dizer? Olha, enfim, vamos passar ao amor e ao ódio de estimação desta semana. Então, eu vou começar pelo ódio, porque é sempre pelo ódio que se deve começar. Estou a gozar, não tirem isto do contexto, ok? Então, o meu ódio de estimação desta semana são cascas de pipoca. Eu não comi pipoca esta semana. Não comi pipocas. Eu não sou grande apreciadora de pipocas justamente por causa disto. Por causa daquela... Sabem do que é que eu estou a falar? Aquela casquinha de formato côncavo, que é assim, meio dourada.
eu juro que eu sempre que decido comer pipocas, é uma coisa que eu não adoro. Eu estou com um viciadíssimo em pipocas em casa. Sempre que vamos ao cinema, o Ricardo chora se não comer pipocas. Primeiro não gosto porque não é que saiba mal, sabe bem, obviamente. E eu sou team pipocas salgadas. Eu sei que isto é controverso. Também gosto de pipocas doces, mas se me derem a escolher, eu vou sempre preferir as salgadas. Mas independentemente se são doces ou são salgadas, acontece bué de vezes. Vou comer pipocas, vou fazer as pazes com as pipocas. Toda a gente gosta de pipocas, eu não vou ser a única a não gostar. E como as pipocas e arrependo-me disso. Todas as vezes, porque há sempre uma dessas fucking cascas que se prende à minha goela. E eu não vos consigo explicar a aflição. Ou é, tipo, mesmo no fundo da língua, ou é assim nestas paredes laterais da garganta, que aquilo encaixa ali e vocês, tipo, tentam passar a língua e não sai, tentam engolir bué de vezes, não sai, tentam ir lá com o dedo, quase que provocam o próprio vómito e elas não saem. Elas é que decidem quando é que querem largar as vossas goelas e até lá têm que aguentar com isso. E é das piores, juro, é das minhas piores sensações da vida. E eu juro que sempre que penso em comer pipocas, eu lembro-me logo disto e dou logo um passo atrás. A maior parte das vezes que eu não como pipocas, não é por não apetecer pipocas, é por eu não quero ficar com aquele carrapato na goela. Pronto. E agora passemos ao amor de estimação, que é o som dos baixos numa música quando estão a ouvir numa boa coluna, bué alto. E eu estou a falar sobre isto porque há cerca de 2-3 dias o Ricardo comprou um conjunto de colunas para o nosso computador, porque nós tínhamos os computadores que têm os monitores e os monitores têm colunas que são uma merda. É o pior som de sempre que sai de lá, tanto que nós muito raramente, e já temos aqueles computadores há algum tempo, muito raramente pusemos sons a sair dali sem ser com fones, porque às vezes nem se percebe. Se estão a ver um vídeo com o som a sair para fora, às vezes nem dá para perceber as palavras que as pessoas estão a dizer. É mau a esse ponto. Então, finalmente decidimos investir num conjunto de colunas que não são as melhores do mundo, mas são boas, e para testar pusemos umas músicas, já nem lembro a música que pusemos, e de repente ouvir aquele nas colunas, é dos meus sons favoritos na vida, não sei explicar. Eu não sei se é o baixo, eu não percebo nada de música, desculpem, mas sabem este som que eu estou a dizer? Eu adoro esse som, aquele das músicas. De repente está aqui a Bárbara Beatboxer a tentar explicar-vos o som específico e a não conseguir, mas pronto, é o meu amor de estimação desta semana. Passamos para a recomendação da semana, embora já tenha feito muitas ao longo deste episódio, mas foi ontem? Não, anteontem vi um filme que eu já tinha ouvido falar, que saiu em 2019, mas eu nunca tinha visto, que se chama Um Retrato... Como é que é? Um retrato... Já perceberam que é um retrato. O retrato de uma jovem em chamas. O retrato de uma jovem em chamas. A Portrait of a Lady on Fire. É um filme, acho que é francês. Eles falam em francês. E eu espero que isto não seja motivo para que vocês percam a vontade de ver filmes. Por favor, não sejam estas pessoas que só veem filmes em inglês. Há filmes maravilhosos de outras nacionalidades e de outras línguas. Eu sei que no início é um pouco estranho, porque nós estamos habituados a praticamente só consumir conteúdo falado em inglês. Mas tentem quebrar um bocadinho. É mesmo uma questão de hábito. Vocês veem 1 ou 2 filmes noutra língua e passa-vos a cena. E este filme é das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. Como vocês já sabem, eu não gosto de dizer sobre o que é os filmes, porque eu sou o tipo de pessoas que adora ver filmes sem saber sobre o que são. Eu não gosto de ver trailers, porque normalmente os trailers dão bué de spoilers, e se há coisas que eu odeio, outro ódio de estimação, são spoilers. Portanto, eu só vos posso dizer que o filme é lindo. Os primeiros 15 minutos são um bocadinho lentos, portanto, aguentem. Depois começa
as coisas a acontecer de forma um bocadinho mais rápida e menos difícil de aguentar, mas as cores, a fotografia é maravilhosa e depois a história é muito bonita e triste e meio revoltante, porque nós sabemos que aquela história entre aquelas duas personagens foi algo que de certeza absoluta aconteceu infinitas vezes ao longo dos séculos, e que se aquelas pessoas tivessem existido noutra altura, se existissem hoje, por exemplo, conseguiriam viver de uma forma muito mais feliz e obviamente ainda com dificuldades, mas de uma forma muito mais realizada e tranquila. Então o filme é daqueles que vocês terminam com o coração assim apertadinho, assim com um nó na garganta, porque ficam com pena daquela história, mas é contada de uma forma super, 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 super bonita. Portanto, aconselho muito este filme, O Retrato de uma Jovem em Chamas. Vamos para a curiosidade da semana. Então, eu faço sempre uma pesquisa. É sempre um bocadinho difícil de encontrar curiosidades, porque às tantas... Imaginem, há bué sites do Brasil que são só sobre curiosidades sobre o Brasil. E também é interessante trazer para aqui, de vez em quando, curiosidades sobre o Brasil, porque é um país como outro qualquer, e ainda por cima nós temos uma relação muito próxima com o Brasil, não é? Mas eu não quero que isto seja curiosidades do Brasil. Então tenho, às vezes, que fazer assim uma pesquisa um bocadinho mais extensa para tentar encontrar o tipo de curiosidades. E a curiosidade que eu trouxe hoje, eu já sabia, mas eu sei de certeza que há muita gente que não sabe, portanto vou trazer aqui. E antes de existirem despertadores, haviam pessoas que tinham esse emprego. Por exemplo, eu era a cliente, a Bárbara, e eu não sei se havia uma loja de pessoas despertadores, mas pronto, eu dizia que eu quero: olá, senhora Manuela despertadora, eu quero que todos os dias às 9 da manhã você me venha acordar, porque não havia despertadores. Não é bem estranho imaginar isso? Então, todos os dias aquelas pessoas iam acordar os seus clientes à hora combinada, e a maior parte das vezes eles usavam uma espécie de palhinha, tipo um canudo comprido, e atiravam ervilhas às janelas para acordar a pessoa em questão. E isto é super interessante e engraçado, e perceber, realmente, à medida que os tempos evoluem, há bué profissões que deixam de existir. E de certeza que há imensas profissões que hoje em dia nós achamos que vão existir para sempre e que vai chegar a uma altura em que vão ser obsoletas, principalmente se o planeta acabar por causa das alterações climáticas, não é? Não vai ser preciso de ninguém, porque não vai existir ninguém, vamos estar todos mortos. Enfim, por onde é que eu ia? A minha questão é: quem é que acordava os senhores despertadores? É uma bela questão, ou não é? Eu deixo dessa questão. Se souberem a resposta, digam-me nos comentários, mandem-me mensagem, porque eu fiquei com muita curiosidade. E para terminar este episódio, vocês já sabem que eu gosto, a partir de agora, quero sempre acabar com a frase lindinha da semana. E a frase de hoje é do meu querido José Saramago, que é o amor da minha vida. Vocês já sabem, eu sou mega groupie. Aliás, eu há 4 dias, para quem está a ver agora isto em vídeo, vai ter mega bónus. Eu tatuei, agora está na fase do cascarrão, está super, super, super feia agora, mas pronto, eu tatuei um retrato do José Saramago no meu braço. Portanto, se sou groupie, completamente, com muito orgulho. Pronto, frase lindinha da semana, de José Saramago. Creio no respeito às crenças de todo o mundo, mas gostaria que as crenças de todo o mundo fossem capazes de respeitar as crenças de todo o mundo. E assim me vou. Obrigada por ouvirem até ao fim. Vemo-nos para a semana. Gosto muito de vocês. Tchau, tchau.